Olá, eu me chamo Sabrina Barbosa, sou estudante de Filosofia, Simbolismo e Mundo Natural e hoje trabalho com o mapa astrológico natal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu trouxe esse tema aqui que é um tema muito interessante, né? Eu acho que boa parte das pessoas se interessam por isso, né? Até porque, como no outro vídeo eu disse, né? Como o mundo hoje ele carece, o mundo não, né? A nossa percepção do mundo carece de canção, carece de encanto, o mundo continua encantado, mas a nossa percepção desse encanto, ela está fragmentada nos últimos tempos. Então, nós queremos saber sobre isso, né? E eu já queria aqui falar que eu não vou falar de Disney, nem vou falar de Harry Potter, não é disso que eu vou falar, nem da nova era, né? Eu vou puxar por outro lugar, tá? Que eu acho que não é tão falado, pelo menos publicamente, né? Claro, o pessoal que estuda filosofia tudo sabe, mas não é um ponto de vista tão aprofundado hoje, acredito, né? No debate público. Bom, como base, eu gostaria de relembrar, e eu vou usar imagens disso, para que não fique só abstrato e só um blá 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 meu. Eu vou usar imagens sobre isso aqui, literalmente eu vou colocar aqui na frente daqui a pouco, quando eu começar a dar essa explicação simbólica sobre o que eu estou querendo dizer. E vou usar de imagens, porque a base do meu trabalho são as imagens e palavras que evocam imagens, né? O meu trabalho tem como base aí um preenchimento imaginativo, porque a inteligência ela funciona usando como base, né, como fundo, a imaginação. E aqui a imaginação não é uma criação do artista louco, não. Aqui é uma faculdade que todo ser humano tem e que é a base, né? Uma das bases para a cognição, para a compreensão, para a intelecção do mundo. O reino das imagens, o reino imaginal e o reino dos símbolos é muito importante. Então, nós temos um problema hoje que é como o nosso pensamento está estruturado, né? Vem sendo estruturado, está estruturado, e por meio dessa estrutura nós enxergamos o mundo, digamos assim. Nós, né, somos herdeiros da ciência moderna, né? E a ciência ela trabalha de um modo. As ciências particulares, elas escolhem um campo de atuação, elas delineiam esse campo, recortam um campo da realidade e baseiam o seu conhecimento, né? Erguem o edifício da sua ciência, literalmente, né? Do seu saber, em relação àquele campo delimitado. E esse é o modo, né? Falando aqui basicamente como ela estrutura o seu saber. E aí deriva daí, né? Muitas coisas. Técnicas, né? Desenvolve as várias áreas, né? Medicina, biologia e etc. Tudo bem, é o modo dela fazer isso. É o modo científico de fazer as coisas. O modo científico de construir aquele saber específico. Mas na nossa vida, né, se nós estruturamos o nosso pensamento dessa forma, não para desenvolver um saber particular, mas na nossa vida cotidiana, na nossa vida linear, né, isso é um problema. Por quê? Porque nós vemos o mundo recortado em pedacinhos. Só que o mundo ele não está recortado em pedacinhos. Não existe um mundo da astronomia e um mundo da biologia e um mundo da invenção dos astrólogos, por outro lado. Não. O mundo inteiro, ele é um, né? E ele é conectado. O mundo tem as suas partes interligadas. O mundo é relacional. Essa divisão que se faz é para um propósito, mas nós não podemos viver, não podemos compreender a realidade, né? E os símbolos e tudo mais com essa visão recortada. Na verdade, né? Mesmo o simbolismo, ele é uma explicação, ele é um saber também. Mas aqui eu quero dizer sobre a nossa visão
disso, do mundo? A nossa visão, o nosso pensamento sobre o mundo e aí o nosso sentimento sobre o mundo, né? Porque quando o mundo é muito recortado, a gente perde o senso do encanto e da musicalidade do mundo, do cosmos. Por exemplo, muito da repulsa, né, que existe contra a astrologia, um dos motivos para essa repulsa é que, como pensamos desse modo que eu acabei de falar, os astros estão lá em cima, nós estamos aqui embaixo e a gente acha que de algum modo, né, eles influenciam. Não, não é assim. Os astros não influenciam nada. O que acontece, como eu falei no outro vídeo, é que nós estamos no mundo também. Então, nós estamos numa cadeia relacional com o cosmos. A Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno, eles existem no mesmo mundo que nós. Então, existe uma relação entre eles e nós. Mas a nossa vida, ela tem uma duração de tempo menor. Então, seria difícil você, né, basear um simbolismo que englobasse, né, muitas coisas, vidas humanas e a natureza e tudo, com uma vida humana, por exemplo, porque a duração é muito pouca. Só que todos esses astros que eu falei, e as constelações e tudo mais, elas estão aí desde sempre. E quase sem mudanças, né? Ai, a Lua se aproximou, se, né, distanciou da Terra a 0,035 graus. Tá, mas ela ainda é a mesma. De qualquer modo, você olha para ela, né? Quando eu olho para ela, eu vejo a mesma Lua, né? As mesmas fases, no caso, né? A Lua é o mais mutável dos planetas, ela muda, mas mesmo a Lua é a mesma Lua que a minha avó viu, que a minha bisavó viu, né? Tataravó e os meus antepassados e as pessoas que viveram há 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 5.000, 10.000 anos atrás. Então, a constância dos astros é um dos motivos para que nós os usemos como símbolo. Porque eles são, né, o que nós chamamos de perenes. Não são eternos, né? Porque eles tiveram um começo e provavelmente terão um fim algum dia. Mas eles são perenes, estáveis. Então podemos usá-los como imagens, né, da vida na Terra. Então, só que voltando ao problema. Se nós perdermos este senso relacional entre nós, a natureza e os céus e o cosmos e a perenidade e a eternidade e Deus, nós acabamos por achar que vivemos num mundo separado e que uma coisa influencia a outra de cima, uma coisa meio estranha. Não, não é isso, não é que influencia de cima, é como eu acabei de explicar, né? E aí eu quero trazer imagens para vocês para ilustrar o que eu estou querendo dizer, tá bom? Para não ficar tão abstrato. Aqui eu vou deixar a imagem e eu gostaria que vocês pensassem nela ou numa experiência que vocês tiveram parecida com a imagem que eu vou deixar aqui, ó, todo mundo já teve essa experiência, né? Que é da luz do sol, a imagem da luz dos raios solares tocando, né, suavemente a água. Os raios solares que tocam a água, né, a gente pode chamar de casamento entre o sol e a lua, entre o fogo e a água. Esse casamento, ele nos dá uma terceira imagem, terceiro efeito, que é essa refratação da luz na água. Essa refratação é uma terceira coisa. Essa terceira coisa nos mostra a relação de uma coisa com a outra, do céu com a terra, do fogo com a água. Então, tudo é relacional. Por exemplo, as pessoas que trabalham fora têm bastante essa percepção de recorte. Por quê?
Então ela tem horário para acordar, para pegar o ônibus, para pegar o trem ou para dirigir o carro até o trabalho. Chegando lá, tem horário para trabalhar, aí tem horário para almoçar, aí tem horário para trabalhar de novo, depois voltar para casa, depois estudar um pouquinho ou depois fazer comida, cuidar dos filhos. Então, aí parece que não, tá recortado, né? Pelo horário. Então, mas existe um elemento que relaciona todas essas ações, que é você. Essas coisas não existem separado. Existe uma continuidade, que é a sua própria pessoa. Sempre tem um terceiro componente que dá a relação das coisas. E aqui, voltando para o tema da magia, né? O que é o encanto do mundo? É a música do ser, falando poeticamente. É a musicalidade, é a poesia que permeia todas as coisas existentes, né? É uma terceira coisa que está de fundo. Aqui eu dei uma imagem mais concreta, né? As ascuas, essa cintilação da luz na água se chama ascuas. Essa refratação, essa luz, essa luminosidade linda, que é uma das coisas mais lindas, eu acho, na natureza, que é essa luz que dá na água, é uma dança do fogo com a água. É lindo. É um elemento mais concreto dessa relação. Mas aqui, né, eu quero usar essa imagem para ilustrar a música que está de fundo em todas as coisas. É a música que conecta eu, né, com o que está ao meu lado, o que está à minha frente, o que está acima de mim, o que está abaixo de mim, né? É a música que faz as coisas dançarem. É a música que faz o movimento da vida, o movimento do cosmos. E essa música é que faz todas as coisas dançarem. Esse movimento tem como base o ser. O ser é aquilo que está em tudo, que permeia tudo, que faz as coisas se movimentarem. E que dá a música, né, a dança do mundo. Mas uma ilustração disso que eu estou falando que eu quero trazer para vocês é sobre os dois luminares, que é o Sol e a Lua. Com eles, eu também posso ilustrar para vocês essa musicalidade, né, e essa cadeia simbólica que existem entre as coisas. Então, por exemplo, o Sol, o coração, o dourado, o leão, o mel, o girassol, o fogo puro, a abelha, o rei, o ouro. Todas essas coisas estão relacionadas mais claramente, muito claramente, na verdade. A lua, a noite, a pérola, o lírio, a água, o espelho, o lago, a memória, o útero, a rainha. E assim acontece com os outros planetas. Então, o que eu tenho a dizer sobre a magia do mundo, na verdade, é um começo para que nós possamos retomar, né, como os antigos, essa visão da relação entre as coisas. Que coisas? Todas as coisas que existem. Todas. Então, nós temos também uma imagem disso nas estações. Algo que não é só material, nesse sentido, né? Que não é explicado pela ciência biológica, pelas ciências naturais, né? Não, porque determinadas coisas acontecem na natureza materialmente e faz com que as estações venham e vão. Sim, mas isso é a perspectiva material da coisa, mas existem outras perspectivas. A material não é a única. O desencadeamento material não é o único desencadeamento que existe. Não é o único movimento que existe. Existem outros movimentos. Então, há uma relação entre os humores do corpo humano, né? Antigamente chamado de humores, que é, digamos, hoje mesmo se chama humor, né? Existe uma relação
entre o inverno e a introspecção, né? Entre o outono e a melancolia, entre o verão e a euforia, entre a primavera e a alegria. Existe uma relação que não é só física corpórea, né? Existe um movimento, uma dança de fundo que faz com que essas coisas todas se relacionem. Por exemplo, as emoções e as estações, mas também outras coisas. As estações, elas são mais percebidas, né? A relação das estações é uma relação mais explícita. Só que, como eu falei, a gente acaba pensando só do ponto de vista material, né? Mas não é só isso. Existe um fundo, a musicalidade que está movendo todas as coisas. Então, por exemplo, né? Quando nós vamos viajar, aí a gente chega na praia, chega na cachoeira, e a gente fala assim, não, eu vou sair do mundo, vou me desconectar do mundo, vou me desconectar da realidade para relaxar. Não, não é isso. Na verdade, você vai entrar no mundo. Você vai entrar no mundo onde as coisas estão mais claramente para a sua percepção relacionadas. Então, por exemplo, o seu descanso, né? O seu conseguir respirar melhor, que na cidade a gente não respira direito, né? Com a vida natural, com a vida da natureza, por exemplo. Você vai entrar no mundo, na real. Então, o que eu digo, né? Afinem a sua sensibilidade, a sua percepção. Não passe pelo mundo natural de forma desapercebida, sabe? Aqui eu não falo levianamente, se conecte com a natureza. Todo mundo sabe disso, todo mundo quer se conectar com a natureza. Mas eu digo no dia a dia mesmo, não espere pra praia, não espere pra cachoeira, não espera subir uma trilha pra fazer isso. Ah, mas eu moro em São Paulo. Eu também moro em São Paulo, né? Esta cidade saturnina aqui. Eu digo que São Paulo é a antecâmara do purgatório. A antecâmara, olhe lá, né? Pode ser até um negócio mais fundo. Mas então, mesmo aqui, eu faço isso. Eu consigo fazer. Quando um pássaro passa cantando, né? Quando eu acordo de manhã e os passarinhos estão cantando, eu sou envolvida por aquela canção. Eu estou em relação com eles, né? Quando você anda na rua, né, e tem um canteirinho pequeno de flores, assim, que sobreviveu, né, herculeamente a todas as calçadas e concretos, porque aqui todo mundo quer concretar tudo, né? Não pode ver uma arvorezinha que quer cortar e concretar. Eu já fico revoltada. Sabe, aquela florzinha que sobreviveu àquele ambiente estéril. Sabe, olhe pra ela, né? Cumprimente a florzinha pela força dela. Você falou, vou falar com flor? Não é que você vai falar com a flor. Não, mas você vai se situar com a existência dela. Existe uma relação entre você e ela. Você está passando naquele lugar, naquele momento, e ela está existindo naquele lugar, naquele momento. Existe uma relação entre vocês, né? E nesse sentido, existe uma virtude aqui na flor. A força, a perseverança dela, no meio do concreto, né? Num lugar estéril, ninguém aduba, ninguém trata, e ela tá lá. Então, esse é um modo para começar a fazer isso, esse é um jeito. Mas, para o vídeo não ficar longo demais, né, se deixar eu falo pelos cotovelos, eu gostaria de recitar o poema para vocês. Perdoem-me porque a minha voz não está nos seus melhores dias, porque eu estive gripada, peguei uma infecção de garganta, então, né, mas vamos do jeito que dá, tá bom? Então vamos lá. Deitando os olhos sobre a perspectiva das coisas, surpreendem cada qual uma simples imagem fugitiva da infinita harmonia universal. Uma revelação vaga e parcial de tudo existe em cada coisa viva. Na corrente do bem ou na do mal, tudo tem uma vida evocativa. Nada é inútil. Dos homens aos insetos, vão se estendendo todos os aspectos que a ideia da existência pode ter.
E o que deslumbra o olhar é perceber, em todos esses seres incompletos, a completa noção de um mesmo ser. É isso. Muito obrigada por assistir, quem assistiu até o final, e até o próximo vídeo. Tchau!